Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. As mulheres formam a maioria da população brasileira, mais da metade, precisamente 50,64%. Mas nas eleições de 2012 e 2014, o número de mulheres candidatas foi de apenas 21%. A participação feminina vem crescendo, mas é um crescimento pequeno. Para dar uma ideia, nas eleições de 2008, 6.450 mulheres foram eleitas vereadoras. Atualmente são 7.782 mulheres nas câmaras municipais. Nas prefeituras também houve um crescimento. A representação feminina nas prefeituras cresceu 33% em relação a 2008. Agora, quando a gente vai para os números totais, é que a realidade bate com força. O número de vereadoras é de apenas 13,5% do total. E olha que o número de candidatas tem crescido. Entre 2008 e 2012, o número de candidatas cresceu muito, 84,5%. Agora, o número de mulheres eleitas caiu. Em 2008, ganharam a eleição quase 9% das mulheres concorrentes. Em 2012, somente 5,7%. Aqui no Congresso, a relação é muito abaixo do esperado. 12 senadoras entre os 81 membros do Senado. Na Câmara, das 513 cadeiras, somente 50 são ocupadas por mulheres. A participação feminina na política é o tema do Câmara Debate que está começando. Nós recebemos as deputadas Magda Mofato, do PR de Goiás, e Carmen Zanotto, do PPS de Santa Catarina. Será que é hora de se estabelecerem cotas para mulheres a fim de reduzir essa desigualdade? Eu quero agradecer as duas convidadas. Gostaria de começar com esse tema mesmo. Será que a gente vai terminar tendo que estabelecer cotas? O que a senhora acha, deputada Magda? Veja só, uma discussão que já vem há mais tempo e chegou até a ir a plenário para votação. Quando em 2014 foi ao plenário, eu fui a única mulher que votou contra cotas para as mulheres na política. Por quê? Veja só, em qualquer situação, em qualquer segmento no país, profissional inclusive, as mulheres têm tido representatividade por ser iniciativa delas. O maior exemplo, inclusive, com orgulho imenso, nós estamos vivendo no momento no nosso país. 2 mulheres estão presidindo a Corte Suprema no país. Carmen Lúcia, no STF, Superior Tribunal Federal, e Laurita Vaz, que é do meu estado, por sinal, um orgulho imenso, ela é goiana, Laurita Vaz, no STJ. Agora, elas estão lá por competência, por capacidade, porque o judiciário tem fama de ser justo, tanto que o nome já fala, judiciário. Então, a fama de ser um segmento que dê prazer e orgulho de se trabalhar, então as pessoas têm vontade de estar lá. E se você observar, tem um índice bem mais elevado de mulheres participando do judiciário. Elas se preparam, elas estudam, têm apoio da família, prestam concurso no judiciário para virar juízas, da mesma forma promotoras, da mesma forma delegadas. Então, existe aquela fama de ser um segmento bom, um segmento que você não precisa de cota para participar. E a senhora, deputada? Eu já penso um pouquinho diferente. Para a ocupação dos espaços, esses em argumentos especial, não lhe seduzem? Legislativos, não, esses argumentos que a deputada Magda nos apresentou aqui, eles são importantes para alguns segmentos. Mas como ela mesma dizia na sua fala, a política ainda ela é vista como muito masculina e muito desacreditada. Talvez seja um dos motivos que as mulheres não participem do processo. Mas o que a gente tem na legislação hoje? Nós temos uma cota para as coligações ou os partidos, mas são cotas para disputa.
É que os partidos são obrigados, só para o telespectador da TV Câmara nos acompanhar, eles são obrigados a colocar pelo menos 30% de mulheres nas chapas, digamos assim. Exatamente, para poder disputar. Se não colocar, tem que reduzir. Só que isso não está refletindo no número de cadeiras ocupadas nas câmaras de vereadores, Assembleias Legislativas, aqui na nossa casa, na Câmara Federal, e nem no Senado. Por que isso? Porque o tratamento ainda é desigual. Nós precisamos... e aí eu sou presidente estadual do PPS, por coincidência, e eu acho que a deputada Magda também é presidente estadual do PR, do partido dela. Onde é que estão as nossas dificuldades? Primeiro, o meu partido não é um grande partido, mas ele defende a participação das mulheres. E quando eu digo grande, no número de parlamentares aqui na casa. Mas algumas prerrogativas a gente conseguiu já definir com clareza, que é o cumprimento da lei, que é a garantia do tempo de televisão para as campanhas dos partidos, os 10%, o PPS cumpre rigorosamente ou até mais, porque da nossa bancada nós somos 2 mulheres. Na questão do fundo partidário, os 5% também estão sendo cumpridos para a capacitação, a formação das mulheres na política. Só que na hora da disputa da eleição, agora a gente acredita que vai reduzir um pouco isso, quando tinha o financiamento privado de campanha, se nós formos olhar os estudos, mostram que o conjunto de homens, proporcionalmente às mulheres, eles recebiam muito mais da rede privada, recursos financeiros, para disputar as eleições. Então, nós já partimos de uma desigualdade que, nas doações de campanha, quando era permitido a doação de empresas, os homens tinham mais recursos do que nós, mulheres. Nos partidos, a gente precisa se debruçar internamente para ver como que isso acontece na distribuição da cota do fundo partidário, que agora nós não temos mais o financiamento privado. Aí a gente tem a leitura de que o fundo partidário é gigantesco. Quando você vai dividir o fundo partidário por 27 estados da federação, o teu número de vereadoras candidatas, o teu número de mulheres candidatas a prefeitas e vice, você percebe que o fundo partidário é ínfimo e os 5% não ajuda. O que a gente observa é que a questão, que aparentemente é simples, muita gente diz assim, as mulheres não têm interesse. Será que as mulheres não têm interesse ou as mulheres não têm incentivo para disputar, para vencer e para participar da vida política? Eu diria que elas não têm incentivo. Eu sou um caso típico, eu vim porque o nosso deputado federal do partido não quis mais disputar a Câmara Federal. E aí alguém precisava ocupar esse espaço e eu tinha sido secretária municipal, secretária de Estado em Santa Catarina e acabei vindo disputar essa vaga. Ninguém acreditava que no primeiro processo eu, de vereadora e secretária, conseguiria chegar a uma suplência muito bem votada e exerci o mandato por 3 anos. Nós, mulheres, precisamos cobrar mais de quem ganha as eleições nas prefeituras municipais e quero aproveitar esse momento político para fazer essa recomendação. A gente apoia o conjunto de homens na majoritária, ou mesmo as mulheres numa majoritária, e não faz uma reivindicação fundamental, que é a ocupação dos espaços naquele governo por mulheres. Porque se a mulher não for conhecida e não tiver um papel, um trabalho desenvolvido, é muito difícil. Então, a nossa defesa é, além da gente ter, e nós temos aqui na casa, a comissão especial que foi instalada há poucos dias, da PEC 134, que é a PEC da cota das mulheres, porque, como a deputada Magda colocou, na reforma política nós perdemos por 15 votos, os critérios eram 10%, 12 e 15, perdemos na Câmara. O Senado apresentou uma PEC que passou a ser 10, 12 e 16 só para 3 legislaturas, de cadeiras. Por que cadeiras? Porque a cota para disputar na proporcional se mostrou insuficiente. Nós vamos tentar agora, apenas por 3 legislaturas, aprovação dessa matéria na comissão especial e depois o plenário, porque já passou pelo Senado, para ver se muda um pouquinho essa lógica e a gente consegue, além de motivar mais as mulheres, dar condições a essas mulheres de disputar uma eleição e, efetivamente, cobrar que elas possam ocupar todos os espaços públicos. Agora Deputada nós estamos com belos Magda, exemplos. a senhora
Agora é o contrário. Você seduz com esses argumentos dela? O primeiro de todos eu vou combater. O Senado aprovou essa matéria, mas não vale para o Senado. O senhor percebeu isso? Não vale para o Senado, concorda? Para o Senado vale não para a vale. eleição proporcional? Só para as eleições proporcionais. Só para a Câmara de Deputados, Assembleia Legislativa e Câmara de Vereadores. Então, para nós não pode. Agora, para vocês, tudo bem. Vocês podem fazer como vocês quiserem. Então, já é uma lei que nasce injusta, porque não vale para o Senado, só vale para as proporcionais. Então, esse é o primeiro ponto que eu refugo essa votação que houve no Senado com relação a isso. Segundo, tenho 3 mandatos de vereadora. Um de prefeita, um de deputada estadual e é o segundo, relativamente o segundo, porque no outro eu fui deputada federal suplente e agora o mandato é meu. Pela primeira vez eu tenho um partido meu. Eu sempre fui candidata porque eu quis ser candidata e o partido nunca era meu. No entanto, eu sempre tive muito apoio do partido, o mesmo apoio que eu dou para as candidatas mulheres. Agora, você não imagina o sacrifício gigantesco que é para conseguir 30% de candidatas mulheres. E hoje nós estamos vivendo isso no momento. Essa dificuldade é maior por quê, deputado? A gente já está terminando esse bloco, mas essa pergunta é fundamental. Por que é tão difícil preencher primeiro a cota, digamos assim? A desmotivação, a má fama de político, desinteresse total, porque a mulher muitas vezes fala, mas é difícil mexer com política. O que eu percebo que elas fazem essa colocação é porque elas não acharam o veio político, elas não têm, por exemplo, uma bandeira. Eu conheci a Carmen no mandato anterior, bandeira fortíssima dela, enfermagem, que ela na iniciativa privada, ela é enfermeira. Eu assisti a ela com uma bandeira fortíssima pela enfermagem, inclusive uma luta maravilhosa. Então, quando alguém tem a minha bandeira, é o segmento turístico, geração de emprego e distribuição de renda através do turismo que nós temos. Então, talvez fosse uma questão de eu vou usar uma palavra aqui que talvez é perigosíssima, mas seria de educação política para que essas mulheres pudessem ter uma bandeira. Infelizmente, a gente vai agora para o intervalo, infelizmente não, vamos para o intervalo, mas a gente volta e eu queria discutir com as duas um tema também extremamente polêmico. Dizem que mulher não gosta de votar em mulher. Já já a gente tira isso a limpo. Daqui a pouco. Estamos de volta com o Câmara Debates, que analisa a participação feminina na política, com as deputadas Magda Mofato, do PR de Goiás, e Carmen Zanotto, do PPS de Santa Catarina. E no ar ficou uma questão polêmica que eu deixei, que é um mito. E aí eu quero ver se as duas desfazem esse mito. Mulher não gosta mesmo de votar em mulher? Não acredito. Mulher vota em mulher. Mulher acredita no processo das mulheres. Qual é a nossa dificuldade, de novo? E tem orgulho. E tem orgulho quando tem uma mulher ocupando o cargo. Qual é a nossa dificuldade, de novo, no cumprimento do que está na legislação hoje, que são, no mínimo, 30% de mulheres para disputar as proporcionais? Primeiro, que as mulheres não estão mais se submetendo a algumas situações constrangedoras, que é se inscrever como candidatas apenas para garantir que o outro 70% seja contemplado no caso dos homens que vão disputar para uma Câmara de Vereadores, por exemplo. Então, elas não se colocam mais à disposição, porque era muito comum os partidos chamarem a secretária do partido, a esposa de um dos candidatos, ou a irmã, ou a vizinha, ou a tia, para cumprir. A gente observa muito isso aqui na Câmara, a mulher do deputado. Mas ainda elas chegam aqui com votos. Nós estamos falando daquelas que
que tinham que colocar o seu nome, que não diziam não para os seus dirigentes partidários e colocavam o seu nome para disputar uma eleição que nunca tinham participado de uma associação de moradores, de uma associação da igreja, de uma liderança na escola, porque para a gente disputar uma vaga na Câmara de Vereadores, a gente precisa ter desenvolvido algum trabalho ou ser minimamente conhecido na cidade. Mas existe uma porque cultura senão machista na política brasileira? A senhora diria? Não acredito que Deputada exista. Magda, existe Não uma cultura acredito. machista? Não Os acredito. homens se dispõem a dividir esse espaço? Não, o espaço é único. Eu Se sei, o mas estou espaço dizendo, é pouco, eles ninguém vai topam dividir. Ó, Eu, como mulher, metade, não divido metade o meu para as espaço. mulheres, metade para os homens? Não. Eles não querem, claro que não querem. Só que eles não querem nem que elas ocupem também esse pouco espaço. A mulher tem que ocupar por competência. Eu até uso um tema, uma colocação, que eu falo por mim como mulher. Eu nunca gostaria de entrar numa casa de leis, seja Câmara Federal, vereador, de Câmara de Vereadores, seja o que for. Eu nunca gostaria de entrar por cota, porque pelas cotas, a partir do número que preencheu de homens, teria que vir, então, as mulheres, independente do número de votos que o primeiro homem, na continuação, tivesse. Então, esse que tivesse mais voto teria que ceder o lugar, o espaço, para uma mulher com menos voto. Eu uso o seguinte argumento, a seguinte colocação. Eu não gostaria de entrar pelas portas dos fundos, por cota. Eu falo por mim como mulher. E tenho certeza que muitas mulheres com as quais eu converso, elas têm a mesma opinião. Elas querem entrar por competência, por capacidade, porque elas foram escolhidas de fato em termos de igualdade. Agora, será que essas mulheres, deputada Carmen, elas estão conseguindo ter argumentos suficientes para disputar em condições de vencer uma disputa política? Repito, as mulheres que têm a oportunidade de ocupar espaços, elas conseguem chegar aqui na nossa casa. Eu estou aqui porque eu sou enfermeira de formação, mas fui vereadora, fui secretária municipal. Aí, como eu tinha sido secretária municipal, eu coloquei meu nome à disposição porque a nossa coligação precisava para disputar as eleições municipais. Fui uma das a mulher com maior número de votos e a terceira do conjunto de 21 vereadores. Depois tive a oportunidade de ser secretária adjunta e secretária de Estado. Se eu não tivesse uma trajetória de ocupação de espaços, eu não conseguiria estar aqui, porque eu não seria conhecida dentro do Estado. Então, se eu fosse só enfermeira da primeira unidade hospitalar que eu comecei, ou da segunda, eu não conseguiria estar aqui. Quando a gente diz da importância das mulheres ocuparem todos os espaços de poder, e repito, pode ser na associação de moradores, na igreja e assim sucessivamente, mas a gente precisa ocupar esses espaços para a gente poder se tornar conhecida e aí sim ter mais tranquilidade para disputar uma eleição. Agora, do ponto de vista da atual legislação, que sugestões as senhoras dariam no sentido de se aprimorar essas leis a fim de permitir e facilitar e incentivar a participação feminina na vida política? Preparo. Nós discutimos até antes de entrar aqui que precisa preparo, instrução, em primeiro lugar, para as mulheres. Como elas desconhecem o mundo político, elas não se sentem preparadas para poder enfrentar. Elas têm receio, inclusive muitas vezes, de usar um microfone. Elas têm receio de discutir um assunto que ela não conheça profundamente. Anos e anos de discriminação, acho que eles Exatamente. também contribuíram para isso. Exatamente. Homens e mulheres são iguais. É o princípio básico. Mas as cotas, elas se fazem necessárias. Por quê? Porque, historicamente, esses espaços não eram ocupados por mulheres. Então, por que nós precisamos? E aí eu volto a defender o grande trabalho que deve ser feito a partir da comissão especial que foi instalada, e a relatora é a nobre deputada Soraya, que é, na comissão especial do debate da PEC 134, a gente fazer as audiências públicas, nós debatemos o porquê que nós precisamos assegurar não só a cota
o 30% para disputar as eleições, mas o número de cadeiras, porque aqui no Parlamento, na Câmara Federal, nós temos 5 estados brasileiros que não são representados por nenhuma mulher. 5. Mato Grosso, Paraíba, Sergipe, Alagoas e Espírito Santo. Isso é significativo. 100% da bancada desses estados é composta por homens. No meu estado, por exemplo, de Santa Catarina, nós já estamos cumprindo com a cota que está sendo proposta das cadeiras aqui na Câmara Federal. Mas a gente precisa, e por que cota? Né? E eu também, em alguns momentos da minha vida, achava que as cotas não eram necessárias. Mas quando você tem um histórico de desigualdade, que é o histórico de desigualdade das mulheres, porque nós mulheres servimos para apoiar o conjunto de homens nas disputas eleitorais. E se a gente for olhar ainda, na grande maioria dos municípios, são as mulheres que organizam os trabalhos de rua, as mulheres que distribuem o panfleto, que seguram as bandeiras, que organizam o palanque para o debate. E é reconhecida uma sensibilidade feminina muito mais aguçada em relação ao número enorme de temas em relação aos homens. E por isso, assim, nós precisamos, e eu acho que é uma experiência que será positiva, pode até não dar certo, que é essa questão, a partir da PEC que veio do Senado, 10% das cadeiras na primeira legislatura, 12% na segunda e 16% na terceira. É um processo e uma proposta temporária para ver se com isso a gente consegue aprimorar e ampliar a participação das mulheres no processo. Algumas coisas já avançaram. 5% do fundo partidário. E você acha 10% que do tempo de programa de televisão. Depende do que ela tiver de votos, em detrimento a algum homem que seja candidato e que porventura tenha muito mais votos, tenha se dedicado mais, tenha se esforçado mais, tenha uma bandeira maior, onde ele tenha sido escolhido pela população, porque quem nos escolhe é a população. Sim, claro. Se a população escolhe alguém para estar aqui, eu represento não a minha vontade, não a vontade das mulheres que decidiram pela lei, mas eu represento os eleitores que me escolheram para estar aqui por conta de uma proposta de defesa do segmento, por conta de uma bandeira que eu levantei. Então, aquela bandeira que eu me propus trabalhar, seja qual ela for, vale muito menos do que os votos de uma outra pessoa. Será que essas duas propostas são excludentes? Não são excludentes. E eu vejo assim, quando eu digo que eu também tinha um olhar um pouco diferenciado alguns anos atrás, ou muitos anos atrás, com relação às cotas, os concursos públicos hoje, nós temos cotas para deficientes. Por que nós temos cotas e pode ser que uma pessoa fique fora com nota 8 e a outra que é deficiente, que tenha nota 7,5 ou 5,5, entre? Porque elas foram excluídas da sociedade por muito tempo. Como é que a gente vai inserir as mulheres neste processo se nós não tivermos outros mecanismos? É muito diferente de escolha pelo voto. Não, mas a escolha... É muito diferente de escolha pelo mas voto. a escolha é uma representatividade do povo. Pois é, e esse debate iria muito mais longe se nós tivéssemos tempo. Eu posso tirar 10 numa prova. Mas podemos ser... E uma outra colega, uma outra senhora ou um senhor tirar 6 e pelo número de vagas da reserva para a pessoa com deficiência ele entrar. Nós somos muito democratas, mas o tempo é ditatorial, deputada Magda. Tanto que nós vamos ter que encerrar. Eu queria pedir desculpas às duas, infelizmente. Vamos ficar com aquele gostinho de quero mais. É uma discussão. Mas não, a matéria não concluída e a gente tem a comissão especial para a gente Mas tem um consolo, eu estava vendo aqui que existe uma cidade, pelo menos, chama-se Baixio, lá no Ceará, onde metade dos candidatos são do sexo feminino e metade do sexo masculino. Maravilha. Eu só queria deixar aqui a só vontade... não explica a razão. A gente precisa, Paulo, avançar nesse tema, porque ele é contraditório, mas a gente precisa aprofundar as diferenças históricas que aconteceram no processo eleitoral entre homens e mulheres do país. Essa situação. Queria muito agradecer a participação das duas deputadas. Você pode assistir novamente a esta e a outras edições do Câmara Debates pela internet, tanto na nossa página, no endereço câmara.leg.br, quanto no YouTube, no canal da Câmara dos Deputados. Eu sou Paulo José Cunha, agradeço pela audiência. Um abraço e até a próxima.